Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Conforme nós já falamos nos programas das semanas anteriores, nós estamos agora no mês de janeiro relembrando o legado deixado por aquela que foi a criadora e fundadora do programa Portal de Luz, a nossa querida doutora Marlene Nobre, pois nós completamos em janeiro, neste ano, 9 anos do seu desencarne. E nós vamos conferir hoje mais um programa especial sobre ela. Mas antes, nós gostaríamos de convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Nós vamos assistir agora 2 programas Portal de Luz com a nossa querida doutora Marlene Nobre, onde ela, semanas antes de desencarnar, concedeu a entrevista para a jornalista Miriam Portela. O nosso programa de hoje é diferente, é um programa especial. Uma entrevista com a doutora Marlene Nobre, que além de médica e presidente da Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional, é autora de diversos livros. O livro de hoje que será abordado é Nossa Vida no Além. Todos nós temos muitas dúvidas a respeito do que acontece na nossa vida após a morte. Como é a vida no além? Como nós sobrevivemos, como é o momento da morte de cada um. E é sobre esse tema que a doutora Marlene pesquisou profundamente e ela vai nos falar. Oi, Marlene. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo. Marlene, muitas pessoas acreditam no mundo espiritual e na vida após a morte, mas todos têm dúvida a respeito de como é morrer. De fato, é uma dificuldade grande. Nós observamos que as pessoas têm muito medo da morte e também se afastam um pouco do tema exatamente para não facear esse medo, né? No entanto, ele é fundamental para que a gente tenha uma perspectiva de vida melhor, tanto aqui na Terra
quando deixamos o corpo físico. Então, eu resolvi abordar esse tema no livro Nossa Vida no Além, porque eu li vários livros de pesquisadores e, principalmente, nós fizemos, pela Associação Médico Espírita de São Paulo, uma pesquisa com a mediunidade de Chico Xavier. E o resultado dessa pesquisa foi o livro A Vida Triunfa, do meu irmão Paulo Rossi Severino. Mas os dados eram tão impressionantes. E o fato de as pessoas serem entrevistadas pelo meu irmão e garantirem que houve 100% de acerto nas mensagens, me animaram muito a fazer este livro, Nossa Vida no Além. Por exemplo, o Dr. William Barrett, né, era casado com uma obstetra na Inglaterra. E ele pertencia ao Royal College of Physics. Ele era físico e ele pertencia, então, a esse instituto. E ele resolveu fazer um livro muito interessante chamado Visões no Leito de Morte. E o que aconteceu foi o seguinte, que um dos casos o impressionou fortissimamente. Por exemplo, a sua esposa, que era obstetra, estava com um caso desenganado. Quer dizer, não havia mais possibilidade de tratamento. Ela havia dado à luz e estava no limiar da morte. E ele, então, fez um questionário para que os médicos e os enfermeiros dissessem o que essas pessoas que estavam nesse limiar viam ou falavam. E qual não foi a sua surpresa que um desses casos da sua esposa, e ela disse assim, meu pai esteve aqui e minha irmã, e eles vieram me buscar. Marlene, o curioso é que você não se baseou só nos depoimentos colhidos através do Chico, da mediunidade de Chico Xavier. Você fez uma pesquisa intensa com vários estudiosos do mundo inteiro, como esse físico inglês. E que a pessoa encontra na bibliografia. Então, apenas eu queria ressaltar que esse dado de que a irmã tinha vindo buscá-la é o mais impressionante da pesquisa. Por quê? Ela havia sido internada e ninguém havia dito a ela que a irmã morreu nesse interregno, nesse período. E ela, então, não sabia de nada que a irmã tinha sido enterrada, estava morta. E ela, então, viu a presença da irmã e do pai vindo buscá-la. Esse foi um dado muito importante da pesquisa do Barrett. Mas voltando ao nosso assunto, eu fiquei muitíssimo impressionada com os questionários que meu irmão fez. Foram cerca de 200, né? Com 3 a 4 horas de entrevistas, e esses entrevistados, eles diziam, né, do acerto das mensagens, daquilo que tinha vindo através do Chico. Mas eu estou dizendo isso, então, para reafirmar para você a importância de saber como a gente morre e o que acontece depois. Uma coisa que você ressaltou agora, Marlene, e que é comum não só nas mensagens do Chico, mas em toda pesquisa de quase morte, as pesquisas científicas, é a presença de parentes, amigos e familiares. Você poderia falar um pouco sobre isso? Você já acabou de citar. Isso. Sem dúvida nenhuma, a comissão de recepção é algo que conforta o coração. Não estamos sós. Não estamos, e durante todo o tempo da passagem, e também nas primeiras horas, nos primeiros minutos, nós somos acompanhados, né? Tanto assim que, por exemplo, eu cito, no caso de Dona Laura e de sua família, que estava prevista a morte da família toda
num desastre automobilístico, já havia uma ambulância esperando por ela, por suas filhas e por seu pai. E entre os espíritos que estavam esperando, ela conheceu o espírito da avó, né, que ela não havia conhecido em vida terrestre, né? Outro fato, Marlene, que também é comum, é que as pessoas, antes de morrerem, antes do desligamento total, elas têm uma revisão de toda a sua vida. Passa como um filme, desde a infância até o momento da morte. Você pode explicar isso para nós? Você sabe, né, Miriam, muitos que escaparam do afogamento contam especialmente esse fato. E os que tiveram a experiência de quase morte também, por outros motivos, voltam contando que esse filme passou. E isto é um dos aspectos fundamentais do processo do morrer. Você passa numa vista de olhos, que pode ser mais lenta ou mais acelerada, toda a vida que você está acabando de deixar. É um filme que realmente passa sobre isso, e é muito interessante, é como se você fizesse uma revisão de tudo que você fez, você fosse o juiz de você mesmo, né? Em geral, você é acompanhado por um mentor, que está ali para explicar ou dar intuição do que você fez, né? E o mais interessante de tudo é que você rebobina. É como se entrasse para o chip do seu espírito aquela existência. Ou seja, você arquiva... Você arquiva nesse momento. Nesse momento você arquiva tudo. Então é possível levantar, em qualquer época, o que você fez. Tudo isso é tão maravilhoso, Marlene. E tem outro dado que você levanta no seu livro, que é o sono. Todos eles citam um sono profundo, quase como uma anestesia. É necessário esse adormecer logo após a morte? Miriam, quase todo mundo passa por esse sono. É um torpor inevitável, né? E ele é necessário porque ele faz parte do processo do morrer. Então, o filme, o sono, um sono profundo. É claro, se você me perguntar se alguém pode não passar por esse sono, eu vou responder que sim. Por exemplo, um Chico Xavier. Exato, não precisa. Não precisa. A Adelaide não passou por isso, que eu descrevo no meu livro. Por quê? Porque são espíritos que já são trabalhadores assim de larga escala e que seria assim, talvez até uma perda de tempo, né? Mas normalmente o torpor, o sono, é algo assim normal para todo mundo, e acredito que, como o Carlos Alberto descreve no livro, que seja uma bênção para separar um estágio do outro. E até para haver uma recuperação do perispírito, seria isso? Exato. Porque, por exemplo, durante o sono, o perispírito, que é o molde do corpo físico, né, ele vai se recompor para adentrar o mundo espiritual. E o perispírito que nós temos na matéria, ele não é igual ao perispírito com o qual nós nos apresentamos no mundo espiritual. O perispírito não morre. Ele é o molde do corpo, ele permanece o mesmo. No entanto, ele precisa fazer certas adaptações, tanto quando ele reencarna, quando ele morre. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Voltamos com o Portal de Luz, hoje uma entrevista especial com a doutora Marlene Nobre sobre o livro Nossa Vida no Além. Por exemplo, Marlene, só para esclarecer, no caso de pessoas que morrem com doenças prolongadas, ou assassinados, ou com lesões ou mutilações no corpo físico, chegando lá eles permanecem com isso, ou durante esse tempo ele é tratado? Vai variar muito, de espírito para espírito. Aliás, aproveito para dizer que não tem uma morte igual a outra. Não há. Então, vai depender da moral e do que o espírito acumulou como patrimônio espiritual durante a sua vida terrena. Então, por exemplo, tem vários casos no livro, né? Há espíritos que demoraram 7 meses, 8 meses se recuperando nos postos de saúde ou nos hospitais. Há aqueles que demoram mais. E há aqueles que têm uma recuperação quase instantânea. Tudo vai depender do grau de moralidade nosso. E da evolução de cada um. Da evolução de cada um. O que nós aprendemos? Não é? Qual foi o tipo de vida que nós tivemos? Se houver perdão, por exemplo, num assassinato por parte do espírito, ele tem muito mais chance de se recuperar rapidamente. Mas se ele guardar raiva e rancor, vai demorar muito mais. Essa é outra pergunta, Marlene. No momento de desligamento do corpo e do espírito, para onde vai o espírito? Existem infinitas zonas de acolhimento, né? Isso. Os gregos falavam nas parcas, que elas vinham para fazer o desligamento do espírito do corpo físico, né? E isso corresponde à realidade. Existem equipes que vêm para fazer o desligamento no momento da morte física. Então, primeiramente, a gente desliga o centro vegetativo, que está localizado no plexo solar e no abdômen. Depois a gente desliga o centro o sentimental, que é o tórax, e depois o centro mental, que é onde se encontra o espírito na parte cerebral. Dito isso, os espíritos vão fazendo, então, o desligamento etapa por etapa. E o que é que a gente encontra do outro lado? Essa comissão de recepção, que nós já falamos, são parentes, amigos que vêm nos buscar, né? Ninguém está abandonado do amor divino. Todos nós temos acompanhantes. E o lugar para onde nós vamos? Vai depender de quê? Da nossa evolução. Então, porque o nosso perispírito, que nós já falamos, é um molde igualzinho ao corpo físico, ou o corpo físico é igual ao molde do perispírito, esse perispírito, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser mais opaco, mais brilhante, dependendo da vida moral que ele teve. E ele tem um peso específico. E a grandeza de Deus é tanta, o seu conhecimento extraordinário, que ele faz o seguinte: pelo peso específico do perispírito, nós temos um lugar no mundo espiritual. Nós somos automaticamente guindados para aquele local. Marlene, só uma dúvida minha agora, uma curiosidade, que eu acho que também é do telespectador. No caso de resgates coletivos, desses acidentes que nós presenciamos, seja aeroviários ou qualquer outro tipo de resgate coletivo, também as equipes, eles sofrem, eles percebem o momento do acidente? Na maioria das vezes, o espírito não está preparado para esse resgate. Mas existem equipes e equipes de espíritos que estão ali para recebê-los. E de acordo com a evolução espiritual de cada um, a libertação se faz mais rápida ou menos rápida. Isso pode ser visto no livro Ação e Reação, quando
os 2 pilotos que morreram no dia do desastre aviatório, eles se desligam rapidamente e cruzam os céus na direção de um plano muito melhor, um plano superior. Mas muitos dos passageiros estavam presos ainda ao corpo físico porque eles não tinham preparo algum. Então, no desastre coletivo, Miriam, muitas vezes o espírito demora muito tempo também para se libertar. Isso que eu ia lhe perguntar. Antes da gente ir para o além e saber como é a vida lá, se existem hospitais, isso tudo, existem espíritos que ficam presos aos despojos e acompanham esse processo todo do desencarne. Se esse espírito, se essa alma teve uma ligação muito forte com as questões materiais, se ele foi um espírito assim, muito ligado à matéria, ele vai ter muita dificuldade para se libertar. Se ele foi um suicida, muito maior ainda. A dificuldade é enorme. Por quê? Porque o fluido vital que o acompanha desde o nascimento, a possibilidade de ser renovado, esse fluido vital, ele, devido ao problema do espírito cortar os laços antes do tempo, o que vai acontecer? Ele vai ficar prisioneiro daquele corpo. Então depende muito. Há espíritos que têm mais facilidade para se desprender e outros que vão ficar mais tempo unidos aos despojos carnais e vão sofrer muito mais. Então existem espíritos que acompanham todo o processo, eles já estão naquele estado de torpor. O velório, o enterro, a participação dos familiares. Se ele não está em sono profundo, se ele não entrou nessa parte ainda, ele pode acompanhar. Mas se no processo desencarnatório dele já entrou na questão do sono, ele não acompanha. Ele está, por exemplo, ali no ambiente ou no posto de saúde, depende, né, onde ele está, e ele não toma conhecimento do que se passa ao seu redor. Este sono, que é, vamos dizer assim, uma bênção, no dizer do Carlos Alberto, né, porque você acaba aproveitando aqueles momentos para se libertar. Quando você acorda, em geral, tem um familiar seu que vai conversar. É o diálogo terapêutico. É um diálogo em que ele vai ser informado que ele já fez a passagem, ou se ele não está em condições, não se fala nada, apenas é uma conversa familiar, amorosa e nada mais. E existem os espíritos que reagem a essa nova realidade e se recusam a aceitá-la, não é, Marlene? Em geral, eles ficam indiferentes. Eles preferem não pensar no assunto. E vivem como se continuassem na vida material. Exato. Muita gente fica dentro de casa e continua uma vida que é fantasiosa, ao mesmo tempo que ele usa a imaginação, porque ele não tolera o fato de não estar mais na Terra, por exemplo. Então, ele fica entre os familiares, ele tem uma vida considerada por ele normal, mas que não é normal. O que nós devemos desejar para os nossos familiares, quando eles desencarnam, é que eles estejam numa dimensão do mundo espiritual, continuando a sua evolução. E eles fiquem em conexão conosco através da prece, da vibração e do trabalho construtivo no bem. Agora, nesse ponto, nós, enquanto encarnados, temos responsabilidade nisso, né? No momento em que nós não conseguimos nos desapegar dos entes amados. Exato. Há muitos pais, por exemplo, que conservam os filhos, né? Ou as aquisições do filho em roupas.
em apetrechos, etc., objetos pessoais, e deixam tudo igual, como se ele ainda estivesse ali. Isso faz muito mal para o espírito, segundo o que eu pude observar das cartas, porque eu li 500 cartas do Chico, além daquelas que eu já tinha feito com A Vida Triunfa. Então, o que eles dizem para o pai e a mãe? Por favor, deem as minhas roupas, deem meus objetos, eu não estou aí. Os retratos vocês podem conservar, porque através dos retratos nós estaremos conversando. Outra coisa que eles dizem muito é que o pensamento dos pais, sobretudo da mãe, em relação a eles, entra diretamente no coração como se estivesse tocando um telefone. E eles são capazes, então, de receber toda a vibração que chega da Terra, daquilo que o pai e a mãe estão pensando. Isso prejudica o reequilíbrio do espírito. Muitos vêm pedir, pelo amor de Deus, para que dirijam-se a eles de uma forma positiva, mas sem esse apego demasiado. Porque esse apego demasiado é como se fosse uma chuva, assim, tormentosa, né? E de larga escala e que arrasasse o solo. Eles sentem como se fosse isso. Ao passo que a prece, quando é feita pelo lado do sentimento, do coração, uma prece dolorida, mas com resignação, ela entra devagarinho, como se fosse uma chuva fininha, e eles podem dialogar pelo pensamento, e eles podem se sustentar pelo pensamento. Marlene, então nós devemos, em vida, nos prepararmos muito para a vida verdadeira, que é através da morte, que é a vida espiritual, né? E o trabalho que Chico Xavier fez, recebendo todas essas mensagens e trazendo esse conforto a essas milhares de pessoas, foi um trabalho fantástico para a nossa conscientização, né? Olha, eu tenho certeza de que precisamos mudar o nosso conceito de morte, o que vamos encontrar do outro lado, e a nossa relação nessa vida com as outras dimensões. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Precisamos trabalhar no sentido de uma continuidade e não de uma ruptura abrupta, sem nenhum propósito, né? E nós sabemos que a saudade, quando ela está junto conosco, é a ausência do magnetismo daquela pessoa. Mas nós temos que aceitar a separação e fazer um rearranjo na afetividade com aqueles que ficaram. E uma educação permanente a respeito da morte. Educação para a morte. Nós temos que ter, porque ela não é dolorosa, né? Ainda o Chico insistia, falava muito conosco, não pensem que a morte é dolorosa, porque existe um estado de torpor que tira completamente qualquer ideia de dor e de separação naquele momento, e o espírito não sente nada. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Dando continuidade à entrevista com a doutora Marlene Nobre sobre o livro Nossa Vida no Além, nós hoje vamos falar sobre as acomodações no mundo espiritual, os hospitais, os tratamentos, os deslocamentos, como é, na verdade, a vida no além. Marlene, antes de introduzir a vida no além, eu gostaria de lhe perguntar por que nós temos tanto medo da morte, já que a morte é uma coisa indolor e tão bonita. É o despreparo. Compete à religião preparar-nos para os assuntos da alma e do coração. E nós, observando o nosso histórico como humanidade, nós vemos que não fomos preparados ao longo do tempo para esse fenômeno que é tão comum, tão banal E natural. e natural, e, no entanto, não temos preparo algum, porque não interessava politicamente, ou mesmo do ponto de vista do exercício do poder, termos pessoas que pensassem demasiadamente na outra vida, porque eles precisavam investir na vida terrestre. E por outros motivos, obviamente, né? Mas é um engano terrível da humanidade. Esse despreparo é algo que tem custado muito caro para a sociedade, porque se há um encadeamento, se a vida material ela traz a vida espiritual de uma maneira natural, por que ter medo? E por que não nos prepararmos? Nós necessitamos viver, segundo Emmanuel, como se nós fôssemos, do ponto de vista material, viver eternamente. Mas do ponto de vista espiritual, como se fôssemos morrer amanhã. Esse é o conselho que ele dá. O que significa que quando nós deixamos muitas coisas pendentes na matéria, nós temos muita dificuldade para ajeitá-las na nossa mente quando nós partimos. Marlene, essa é uma tarefa de todas as religiões, né? Porque o mundo espiritual independe de religiões. Exatamente. E tanto assim que quando você perde um ente querido, na maneira nossa de ver, a pessoa imediatamente se volta para a religião, para ela encontrar uma explicação. O que ocorreu? Não é a ciência que ela vai procurar, né? Mas as respostas da religião. Por isso que nos centros espíritas nós recebemos muitos dos nossos irmãos e irmãs em humanidade que estão passando por dolorosas perdas ou por dolorosas separações. Então, nós precisamos de respostas dentro da religião. E nós podemos dizer que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque ela traz as respostas que a pessoa precisa para compreender não só esta vida, mas o que se desenvolve depois que deixamos a vida terrestre. Nesse sentido, então, a doutrina espírita é o que Jesus chamou de o Cristo Consolador, a revelação consoladora, né? Exato. Porque a única que nos dá essa... É o Consolador prometido por Jesus. Consolador prometido. Exatamente. Marlene, e chegando no mundo espiritual após a morte, há hospitais, há médicos, como é a vida no além? Hospitais e dos melhores. Segundo as descrições que vieram através de Chico Xavier, os jovens, principalmente, depois de desastres os mais variados, eles são internados e dizem que o sírio-libanês e o Einstein são, assim, maravilhosos, mas que os do mundo espiritual suplantam. Então, nós podemos ter uma ideia de como é a medicina do outro lado da vida. E, principalmente, eles utilizam muito o fluido vital, o passe, a água fluidificada. Tudo dentro do hospital é passado por fluidificação. Quer dizer, recebe a energia vital
para que os pacientes melhorem mais rápido. Ainda existe no mundo espiritual, Marlene, a lembrança da dor? Porque, na verdade, a dor não é real no perispírito, mas existe essa ilusão da dor. Existe sim, mas eles têm mecanismos de alívio que nós não compreendemos ainda muito bem. Por isso é que eles dizem que a aparelhagem de lá, tudo que eles utilizam, nós não temos ainda aqui na Terra. A medicina é superior, a maneira de tratar as pessoas é realmente fantástica, muito boa. E como esses espíritos são deslocados, Marlene, do mundo material para o mundo espiritual? Como é esse transporte? Olha, Miriam, os meios de transporte são os mais variados. Tudo que nós pudermos pensar existe. E o que a gente ainda não pensou também existe. Você, no seu livro, fala de ambulâncias aguardando o resgate dos corpos, dos espíritos, no caso. Então, existem deslocamentos, por exemplo, aéreos, com formas muito interessantes, assim, de pássaros, sabe? E existe hidroavião. Por exemplo, eu descrevo o caso do Celso Maeda, que saiu do hospital para dar a comunicação para sua esposa em Uberaba, através do Chico. E ele conta que ele caiu num desastre aviatório, e a sua avó, Ais, né, e o seu avô, Tizenainon, um nome bem japonês, eles fizeram o resgate dele e do seu irmão Francisco, e o levaram no hidroavião. E existem assim existe também a volitação, quer dizer, os espíritos voam normalmente, mas para isso eles precisam de uma impulsão magnética que muitas vezes eles não têm. No livro Voltei, isso é muito bem escrito pelo irmão Jacó. Ele diz o seguinte, que eles estavam na praia, todos ali, né? Aí surgiu Dr. Bezerra de Menezes e o espírito Andrade. E todos se deram as mãos, eram 16. E eles fizeram a travessia volitando. Então, existe todo tipo de transporte que você pode imaginar, existe no mundo espiritual. Ou seja, nós futuramente poderemos também volitar. Sem dúvida que poderemos. Que maravilha. Quando nós tivermos melhor. Marlene, além dos hospitais, que são muito bem descritos no teu livro, existe menção de cirurgias e tratamentos também no mundo espiritual. Isso. O Hilário Sestini, também no livro, ele conta que ele teve um infarto fulminante e no mundo espiritual ele precisou ser operado para poder ter uma reabilitação mais rápida. E nós também temos, para os casos de leucemia, e naquela época não era muito ainda utilizado, eles utilizavam hemodiálise, bastante sangue, né? Que era reposto no lugar do sangue que existia no corpo espiritual da pessoa. E isso veio a ser adotado aqui na Terra também. E, por exemplo, né, nós desencarnamos com muitas sequelas das doenças que tivemos aqui ou dos nossos desastres, né? Infelizmente. Mas no mundo espiritual nós temos a possibilidade de refazimento através desses aparelhos que eu disse, que são fantásticos e que muitos deles nem são conhecidos ainda aqui na Terra. No caso, eu já tinha te perguntado, Marlene, mas voltando ao assunto, no caso de mutilações, quando a pessoa desencarna, o corpo perispiritual não tem essas mutilações. Ele pode continuar a ter. Porque, na verdade, o corpo espiritual é que passa para o corpo físico. E até eu me lembro do Chico falando para nós o seguinte, tudo que o corpo espiritual tem e que é desequilíbrio, ele tenta passar para o corpo orgânico. É corpo físico. Se ele não resgatou, ele volta. Ele volta. Então, uma coisa que me chamou a atenção muito, principalmente em nosso lar, assim, mensageiros,
nos mensageiros sobretudo, é que as pessoas continuam com as mesmas doenças no mundo espiritual. Então, uma senhora que tinha tido tracoma continuava cega, um outro que tinha tido um câncer generalizado da face continuava deformado, e aquilo me impressionava muito, né? E isto nos leva a crer e a ter certeza de que essas pessoas têm que ser internadas também no mundo espiritual para receber tratamento. Eu acredito que quando aqui na Terra nós utilizarmos o fluido vital com os médiuns em doação dentro do hospital, em qualquer circunstância, porque é uma doação gratuita, sim, nós teremos melhores resultados, tanto para cirurgias quanto para doenças em geral. Vai ser muito melhor, que é o que eles fazem no mundo espiritual. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Marlene, um assunto curioso que você aborda no livro Nossa Vida no Além é o caso de transplantes. As pessoas que doam seus órgãos com a morte cerebral,
coração, ou córnea, ou qualquer outro órgão. Como elas chegam no mundo espiritual? Elas sentem isso? A curiosidade é para saber se elas continuam com o órgão depois de doar. Mas como o molde perispirítico, o corpo espiritual, o perispírito, ele é que tem os órgãos verdadeiros, né, e que passam para o corpo. Ele não perde em absoluto nada do que ele doa. Ele vai continuar com aquilo que ele tem. Agora, como ele fez uma doação, e essa doação é benéfica, ele vai receber os fluidos positivos que aquele que recebeu, o receptor, vai transmitir para ele. Ou seja, ninguém precisa ter medo de sentir dor porque doou um órgão. Não. Sim, eu abordo a questão do coração, que eu acho bem mais difícil. Bem mais. Pela descrição que o menino fez, através de Chico Xavier, no momento em que eles estavam tirando o coração dele para dar ao primeiro transplante do Rio Grande do Sul. E ele descreve que foi uma dor intensa e que o espírito protetor dele disse: relaxe, que a sua irmã doou o seu coração e está sendo retirado nesse momento. Mantenha a calma, a serenidade, vamos orar para que isso passe. E realmente passou. Eu não seria sincera se não dissesse o que está na mensagem. Claro. E o que está na mensagem é que realmente existe uma repercussão naquele momento. Ou seja, a pessoa também tem que se preparar para ser doadora de órgãos. Não há dúvida nenhuma. Principalmente quando é um órgão vital, como o coração. Por quê? Porque ela está amparada pelo mundo espiritual, mas ela tem que fazer por onde, mentalmente, para aceitar o ato que ela mesma doou, que ela mesma fez. Então, é preciso que a gente tenha isso de responsabilidade. Nós doamos e somos responsáveis pela doação. Outra dúvida, Marlene, que as pessoas têm é em relação à cremação. Quanto tempo depois pode-se queimar o corpo, que já está morto? Mas existe um tempo mínimo? O nosso benfeitor Emmanuel diz que são 72 horas. São 3 dias. E há um fato curioso. Eu e o Freitas fazíamos uma reportagem para a Folha Espírita, que já teve a sua colaboração durante muitos anos. Ele foi até o cemitério de Vila Alpina e entrevistou a pessoa do forno crematório. E esse senhor disse para ele: olha, doutor, quando é espírita a gente já sabe, porque eles vêm aqui e pedem 72 horas para a cremação. Mas pode ficar descansado que a gente demora 96 horas antes de fazer a cremação. Ou seja, aquela cerimônia é apenas simbólica. É simbólica a cerimônia. Mas é importante esse período mesmo para o desligamento? É importante, porque como nós vimos na outra entrevista, o que ocorre na verdade? É o centro vegetativo, é o centro torácico e é o centro mental que estão desligados no momento da desencarnação. E isto depois fica um cordão de prata. Esse cordão de prata liga o espírito que acabou de desencarnar com o antigo corpo, com o corpo que ele acabou de deixar. E isso demora, às vezes, para ser desligado. É o último elo a ser desligado. E às vezes demora quanto? Muitas horas. A maioria das vezes, 24 horas, assim, é um bom período. Mas, na imensa maioria dos casos, é preciso uns 3 dias. E quando for suicida, por favor, não creme, não. Não é para cremar no caso Não. de suicídio? Isso para mim Não dá. é novidade. Não dá. Não dá para cremar. Porque o fluido vital continua.
e sendo assim, ele repercute sobre o espírito. Melhor não. Marlene, outra curiosidade que nós temos é, chegando no mundo espiritual, nós remoçamos que aparência nós temos a partir. Isso é muito bom para nós mulheres, principalmente. Você pode ficar com a idade que você quiser. Você pode ficar jovem, você pode ficar um adulto, assim, bastante maduro, mas sem rugas, com o cabelo da cor que você quiser. E outros, então, gostam de ter a aparência de ancião, mas esse ancião, em geral, é sem rugas, né? E é com um bordão, com alguma coisa, somente para caracterizá-lo, né? E há pessoas que gostam da juventude e ficam jovens durante muito tempo. Mas, para isso, é preciso treinamento no mundo espiritual. Você tem que treinar. E eu recomendo um livro, Carmelo Grise, por ele mesmo. Nossa, é fantástico. O Chico recebeu e o Carmelo era muito engraçado, sabe? E ele diz assim, que ele ficou treinando no espelho, fazendo careta. Ensinaram para ele, mas que ele não tinha certeza de como. É muito interessante para ficar com uma aparência mais jovem. É só uma curiosidade. Num dos sonhos que eu tive com o Dr. Freitas, eu gosto muito dele, eu já o conheci, não jovem, e eu o vi muito mais jovem. Como eu não o conheci. Preciso me cuidar. Marlene, já que estamos falando de aparência no além, e como é que são as famílias? Minha avó tinha uma dúvida, porque ela foi casada 2 vezes, e ela dizia assim, minha filha, quando eu voltar para o mundo espiritual, com qual dos 2 maridos eu vou ficar? E eu dizia, lá vocês se ajeitam. Como é que é isso, Marlene? Então, as famílias. Eu tenho um livro que chama-se A Luz do Eterno Recomeço, em que eu analiso o nosso lar, os principais pontos do nosso lar. E um dos pontos é a vida afetiva. E acontece que o Tobias é casado, né? E na Terra ele foi casado 2 vezes. Né? A esposa desencarnou e ele se casou outra vez. No mundo espiritual, vivem juntos com ele a primeira e a segunda esposa. Em harmonia. Em harmonia. A primeira esposa é a que mais se afina com ele, né? E que faz o papel da esposa. E a segunda é filha deles, como se fosse filha deles. Já tem até noivo, tem outro tipo de ligação afetiva. Em geral acontece isso. Sua avó vai ter que ver no seu coração, já deve ter visto, né? Qual dos 2 é mais afim, tem mais afinidade com ela como esposo. E o segundo entra como filho. No seu livro, Marlene, você cita o caso de um jovem, eu não lembro o nome dele, que gostaria muito de namorar no mundo espiritual. Ele não encontra a sua alma gêmea. Existe namoro e sexo no mundo espiritual? Namoro e sexo, mas não procriação. Lá não reencarna ninguém. Isto está no meu livro, Nossa Vida no Além, que estamos abordando aqui. No caso, sexo no além com as cartas do Ivinho. Ele tem uma angústia, porque ele deseja uma namorada, deseja construir um lar, mas aí ele fica sabendo, através da sua avó, que não existe gestação no mundo espiritual. E ele fica muito triste, porque ele queria ter filhos com a namorada, e nem a namorada ele encontra também. Então, eu aconselho vivamente que a pessoa leia para ter essa ideia. A relação sexual existe entre casais normais, né? Existe também a zona promíscua. Conforme Dante Alighieri diz na Selva Escura, né? Na Divina Comédia, ele aborda muito bem o assunto e que é comprovado por André Luiz também. Existem zonas promíscuas, né? Onde isso é assim levado à banalidade. Mas
realmente o sexo é uma realidade do espírito, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Então, aqueles que têm me perguntado se existe gestação, se existe reencarnação no mundo espiritual, eu respondo que não. E me baseio na mensagem recebida por Chico Xavier, e não foi só essa, em que a avó do Ivinho diz que não existe gestação no mundo espiritual. Marlene, e as crianças? Existem espíritos que assumem a sua identidade infantil? Eu adoro falar isso. Porque as crianças, elas têm um tratamento muito especial no mundo espiritual. Elas podem ficar nas escolas do além, e existem inúmeras, e acontece o seguinte, é que elas podem ficar como crianças, à espera da nova encarnação. Outros evoluem, tornam-se jovens e adultos e vão fazer o seu trâmite normal para a nova encarnação. Outros ainda ascendem a planos mais altos, passam simplesmente por aquele período e vão para as zonas mais altas da espiritualidade. Há casos belíssimos descritos no livro de Andrea Lodge, por exemplo, que deu uma comunicação através de Chico. Ela havia desencarnado por 9 anos e que pertence a uma das escolas do além. Há várias delas. Na nossa vida tão materialista, ainda é muito difícil aceitar o desencarne de uma criança. Claro que elas também recebem uma assistência espiritual e não sofrem menos ainda do que a gente com a morte. Sim, elas não têm o sofrimento da morte em si. E elas são tão amparadas do outro lado, por parentes, por amigos, por mentores, que elas não sentem a desencarnação. Elas são orientadas, né? Porque a criança já aceita com mais naturalidade. Aceita. E o seguinte, é claro que elas podem chorar a falta de alguém, de se sentirem um pouco, vamos dizer assim, desamparadas. Mas tudo isso é momentâneo, porque existem pessoas maravilhosas do outro lado da vida que cuidam delas. Foi um prazer tê-los conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos encerrando por aqui, espero que tenham gostado e se inspirado em todo o conhecimento da doutora Marlene Nobre. E na próxima semana nós teremos mais conteúdos inéditos sobre ela. Se você perdeu algum dos 2 programas anteriores, é só acessar o canal Caibar Schutel na playlist Portal de Luz. Muito obrigada e até a próxima!